Na Band News TV e Rádio Bandeirantes. E as confederações que representam os setores do comércio e da indústria divulgaram um manifesto conjunto pedindo ao Congresso que avalie a anulação do decreto do governo de elevar o IOF. E nós vamos conversar agora com o Mário Sérgio Telles, diretor de economia da CNI, aqui no Jornal Gente. É um prazer recebê-lo. Bom dia. Muito bom. Está nos ouvindo? Vou repetir aqui, então. Estamos com o Mário Sérgio Telles, que é o diretor de economia da CNI, no Jornal Gente. Bom dia, diretor. Não, vamos ajustar o áudio? Vamos. Enquanto isso, Macalossi, a gente pode apresentar esse assunto aqui para quem está conosco no Jornal Gente. Isso. Bem, já entrou em vigor o aumento do IOF desde sexta-feira passada e é algo técnico e que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender porque é algo que não está no dia a dia. Mas isso tem repercussão no dia a dia. É por isso que a gente tem batido aqui nessa tecla. A alta do IOF repercute principalmente na operação diária das empresas que precisam de empréstimos para capital de giro, para investimentos, para manter o seu funcionamento. Que empresa hoje brasileira prescinde de um capital que chega para fazer com que a roda gire? Acho que nenhuma, não é? E a partir de agora, empréstimos contraídos no Brasil e no exterior ficaram mais caros em relação ao IOF. Pega todo mundo, empresa grande, empresa média, empresa pequena, empresa do Simples. No caso do Simples, praticamente dobra o imposto sobre operações financeiras. E existem vários questionamentos que são feitos pelas entidades produtivas sobre a adequação dessa medida justamente agora em que os juros estão nas alturas. Mário Sérgio Telles, diretor de economia da CNI, acho que está ouvindo bem a gente agora, né, Mário? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Agora estou ouvindo bem. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio e Guilherme. Deixa eu lhe perguntar, diretor. Essa medida, principalmente a elevação do IOF para a contratação de crédito, ela tem uma característica inequivocadamente inflacionária. Na medida em que nós, se destrincharmos o IPCA 15, vamos observar ali que o núcleo de inflação para a produção está bem acima daquele que é verificado como a média da inflação brasileira determinada pelo Banco Central. Qual é a potencialidade dessa elevação do IOF se traduzir em mais imposto sobre a produção que depois vai ser repassado para o consumidor final, na sua avaliação? Sem dúvida, esse aumento, né, novo aumento de carga tributária, aumenta os custos de todos os setores da economia, né? Eu não estou falando apenas da indústria, outros setores também. E esse aumento de custo é da ordem de 19,5 bilhões de reais apenas esse ano, e que a medida vai vigorar apenas 7 meses, né? Mas em 2026, esse aumento de custo chega a quase 40 bilhões de reais, 39 bilhões para sermos mais precisos. Obviamente, as empresas estão num limite aí para contenção de margens de lucro, e esses aumentos de custo necessariamente vão ser transferidos para os preços. E isso gera, sim, um impacto sobre os índices de inflação. Não digo que totalmente vai ser transferido, porque tem condições de mercado que às vezes as empresas não conseguem transferir. Mas é um aumento de custo, vai se refletir em preços em alguma medida, e por outro lado, para aqueles que não conseguirem transferir para os preços, é mais uma redução de margem de lucro, que desestimula os investimentos e os negócios. Então, por isso, todas as confederações patronais se manifestaram contrariamente a mais essa medida de aumento de custo das atividades produtivas.
Doutor Mário Sérgio Telles, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Há alegações no Congresso Nacional no sentido de que esse ato, esse decreto que aumenta o IOF de maneira até criminosa, seria inconstitucional, porque afinal de contas trata-se o IOF de um tributo regulatório, não pode ser usado para aumento de arrecadação, e o próprio ministro da Fazenda confessou isso, que o objetivo era aumentar a arrecadação, exatamente para fazer face às gastanças do governo Lula. E eu gostaria de saber qual a posição da Confederação, né, da entidade, em relação a isso. Também considera inconstitucional o decreto do IOF, pretende, de alguma maneira, ajuizar algum tipo de ação junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha sido, né, ou venha sendo um parceiro do governo Lula em suas decisões. A CNI tem alguma expectativa de recorrer desse decreto? Olha, acho que uma parte, né, você colocou muito bem, o IOF é um tributo regulatório. E, nesse caso, ele está sendo usado claramente, né, e foi dito, né, como uma medida arrecadatória para fechar o resultado fiscal que é necessário esse ano e no ano que vem. Então, a gente está desvirtuando a função do tributo. Ele não é arrecadatório, né? Com relação à atuação, a nossa área jurídica, essas questões têm que ser muito bem avaliadas. Então, está sendo estudado pela nossa diretoria jurídica se seria pertinente alguma ação, mas isso não está definido, não temos um posicionamento, e até o momento, onde a CNI está trabalhando, na interlocução com o Executivo, mostrando os impactos desse decreto, e também trabalhando com o Legislativo, numa expectativa de reversão do decreto por parte de um decreto legislativo, né, que sustaria os efeitos do decreto do Poder Executivo. Mas, com relação exatamente a uma ação judicial, ainda é prematuro, é preciso mais estudos para que seja definida. Mário, prazer estar contigo aqui no Jornal Gente, te entrevistando, esclarecendo um pouco mais sobre esse assunto. A taxa básica de juros, ela está em torno de 15%. Claro que a taxa de crédito para as empresas está muito acima disso. Esse aumento do IOF, minha pergunta para você, vai aumentar em quanto a taxa do crédito para as empresas? Dá para o empresariado continuar sendo competitivo com esse custo altíssimo do crédito? Veja, acho que muito bem colocado. Esse aumento do IOF, ele vem no momento que nós estamos com a maior taxa de juros básica dos últimos anos, né, em torno de 20 anos, 10 anos de taxa de juros no maior nível que nós temos. Então, é uma nova pancada, diria assim, sobre o setor produtivo. Só para nós lembrarmos, né, a todos que estão nos assistindo, desde setembro do ano passado, a taxa básica, que é aquela que o Banco Central opera, né, ela subiu de 10,5% ao ano para 14,75% ao ano. Tá? Só que, temos que lembrar, essa é a taxa do Banco Central praticando com os bancos, basicamente, né? A taxa para os tomadores finais, para as pessoas físicas e para as empresas, é muito maior do que essa, né? No caso das empresas, a taxa média hoje está em torno quase de 23%. Não é 14,75%, são 23%, vindo de em torno de 18% quando esse movimento de alta da Selic começou. Então, ou seja, a Selic subiu 4,25% e a taxa na ponta para as empresas subiu 5 pontos percentuais. Então,
estamos tendo um novo aumento de custo sobre uma taxa de juros que já está muito elevada por conta da Selic. Isso é um impacto muito forte sobre os custos financeiros das empresas. E todo aumento de custo se reflete em perda de competitividade da produção nacional. Então, especialmente no caso da indústria, que é um setor muito exposto à concorrência internacional, né? Nós concorremos com vários países do mundo onde sequer um imposto do tipo IOF existe, né? O grande concorrente nosso, digamos assim, na produção industrial hoje é a China. Não existe esse tipo de tributação na China. Então, prejudica ainda mais a nossa capacidade de concorrência. E então a gente escuta muito, a indústria brasileira não é competitiva. Muita dessa falta de competitividade, grande parte, não é da indústria para dentro, é da indústria para fora. O nosso ambiente de negócios, que é muito ruim. Nós temos um custo Brasil, que é o custo de produzir no Brasil em comparação com os países da OCDE, os países ricos, de 1 trilhão e 700 bilhões de reais ao ano. E esses 40 bilhões a mais de IOF vão se somar a esse custo Brasil, que já é elevadíssimo. Então, fica realmente muito difícil competir com a produção de outros países. Queria agradecer ao Mário Sérgio Teres, que é o diretor de economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a entidade que está se manifestando contra a alta do IOF, anunciada na semana passada pelo ministro Fernando Haddad. Muito obrigada pela atenção do senhor. Até uma próxima vez aqui no Jornal Gente. Obrigado, prazer falar com vocês. Bom trabalho a todos. Obrigada. Agora, 9h.